Você já parou para pensar em como começam os seus dias? Não estou falando sobre o que você faz mecanicamente, como escovar os dentes ou tomar café, mas sobre como a sua mente desperta para o mundo. Porque existe uma diferença enorme entre acordar e realmente começar o dia com intenção. A maioria das pessoas que eu conheço acorda exausta, mesmo depois de dormir 7 ou 8 horas. E antes mesmo de colocar os pés no chão, a primeira coisa que fazem é pegar o celular. Ainda deitadas na cama, já começam a rolar o feed do Instagram, verificar notificações e responder mensagens que nem sequer são urgentes. E quando percebem, já se passou meia hora ali, consumindo informações que não agregam absolutamente nada, mas que de alguma forma deixam o cérebro completamente esgotado antes mesmo do dia começar. E então começa a correria. Levantar atrasado, tomar um café de qualquer jeito, comer alguma coisa no caminho e chegar no trabalho já contando as horas para ir embora. O dia inteiro se transforma em uma sequência de tarefas fragmentadas, pulando de uma aba para outra no computador, alternando entre WhatsApp, e-mail, reuniões e aquela sensação persistente de que você deveria estar fazendo algo mais importante, algo que realmente importa. Mas você não consegue identificar o quê. E quando a noite chega, você está completamente exausto. Mas se parar para refletir com honestidade, vai perceber que não fez nada que realmente tivesse significado. Nada que te aproximasse dos seus sonhos, dos seus objetivos, daquilo que você diz que quer para a sua vida. Então você liga a Netflix para relaxar, assiste 2 ou 3 episódios de uma série que nem gosta tanto assim, vai dormir tarde, e no dia seguinte o ciclo se repete. E no outro dia também. E no outro. Eu não estou aqui para te julgar, porque essa é a realidade de 90% das pessoas hoje em dia. Mas preciso te dizer uma coisa com toda a honestidade. Isso que você está vivendo não é vida. Isso é apenas sobrevivência. É existir no piloto automático, reagindo ao mundo ao invés de agir nele, sendo levado pela correnteza ao invés de escolher a direção. E o mais doloroso é que, lá no fundo, você sabe disso. Você sente que existe algo errado, que você foi feito para mais do que essa rotina vazia e repetitiva. Mas, por algum motivo, parece impossível sair desse ciclo. E é exatamente sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Deixa eu te contar sobre um homem que viveu há quase 2000 anos e que enfrentou desafios que fariam qualquer um de nós desistir. O nome dele era Marco Aurélio, e ele não era um filósofo qualquer, trancado em uma biblioteca, escrevendo teorias sobre como viver bem. Ele era o imperador de Roma, o homem mais poderoso do mundo naquela época. Tenta imaginar por um momento o que isso significava. Marco Aurélio tinha literalmente tudo o que qualquer ser humano poderia desejar. Riqueza infinita, palácios, milhares de servos prontos para atender qualquer capricho e acesso a qualquer prazer que ele quisesse, na hora que ele quisesse. Ele podia acordar ao meio-dia se desejasse. Podia passar o dia inteiro em festas e banquetes. Podia simplesmente não fazer nada, e ninguém no mundo teria coragem de questioná-lo. Mas sabe o que esse homem escolhia fazer? Ele acordava antes do sol nascer, todos os dias, sem exceção. Enquanto Roma inteira ainda estava dormindo, enquanto os palácios permaneciam em silêncio, Marco Aurélio já estava acordado. E o que ele fazia nessas madrugadas silenciosas? Ele escrevia. Marco Aurélio mantinha um diário pessoal, mas não era um diário para impressionar outras pessoas ou para ser publicado. Era um diário para si mesmo, onde ele escrevia reflexões, lembretes e cobranças sobre o tipo de pessoa que ele queria ser. Ele escrevia coisas como: hoje eu vou encontrar pessoas arrogantes, invejosas, desonestas e mal educadas. Não me surpreenderei com isso. Não reagirei com raiva. Vou lembrar de quem eu escolhi ser. Consegue perceber o que está acontecendo aqui? O imperador mais poderoso do mundo, o homem que poderia ter qualquer coisa, escolhia começar cada dia se preparando mentalmente para os desafios que iria enfrentar. Ele usava as primeiras horas da manhã não para consumir informações aleatórias, mas para se conectar com seus valores e fortalecer sua mente. E você? Como você começa os seus dias?
Provavelmente você começa vendo memes no Instagram, lendo notícias que só geram ansiedade ou respondendo mensagens que poderiam esperar. Eu sei que pode parecer uma comparação injusta, afinal, ele era um imperador e você tem uma vida completamente diferente. Mas essa é exatamente a questão que precisa ser compreendida. A diferença entre você e Marco Aurélio não é inteligência, não é oportunidade, não é dinheiro ou posição social. A diferença é uma coisa só, e essa coisa se chama clareza. Marco Aurélio sabia exatamente quem ele queria ser. E todos os dias, antes de qualquer outra coisa, antes de qualquer responsabilidade ou demanda externa, ele dedicava tempo para lembrar a si mesmo dessa visão. Agora eu te faço uma pergunta, e peço que você responda com sinceridade, nem que seja apenas para si mesmo. Você sabe quem você quer ser? E perceba que eu não estou perguntando o que você quer ter. Carro, casa, dinheiro, viagens, reconhecimento, isso é o que você quer possuir. A minha pergunta é diferente. Eu estou perguntando quem você quer ser. Que tipo de pessoa você quer se tornar? Quais valores você quer que guiem as suas decisões? Como você quer ser lembrado pelas pessoas que ama? A maioria das pessoas não consegue responder essa pergunta. E é exatamente por isso que vivem no piloto automático, reagindo às circunstâncias ao invés de criar a própria vida. Marco Aurélio tinha um nome para esse tipo de existência. Ele chamava de viver como uma marionete. Uma pessoa que é constantemente puxada pelos próprios impulsos, pelas opiniões dos outros e pelas circunstâncias externas. Uma pessoa que não escolhe, apenas reage. E é curioso perceber que, 2000 anos depois, nós inventamos vários nomes científicos para descrever esse mesmo fenômeno. Chamamos de TDAH, de ansiedade, de procrastinação, de burnout. São nomes diferentes, rótulos modernos, mas no fundo, todos apontam para o mesmo problema fundamental: falta de direção, falta de clareza sobre quem você é e para onde está indo. E antes que você pense que estou diminuindo essas condições, deixa eu ser claro. Eu não estou dizendo que TDAH não existe ou que ansiedade não é real. Eu sei que existem pessoas que enfrentam questões sérias e que precisam de acompanhamento profissional. O que eu estou dizendo é que os antigos enfrentavam os mesmos demônios internos que nós enfrentamos hoje. A mente humana sempre foi assim. Sempre teve essa tendência ao caos, à distração, à busca por prazeres imediatos. A diferença é que eles desenvolveram ferramentas para lidar com isso. Ferramentas que nós, em algum momento da história, simplesmente esquecemos. E a primeira dessas ferramentas é surpreendentemente simples. Comece cada dia com intenção. Marco Aurélio fazia isso através da escrita, mas você não precisa necessariamente escrever. O que você precisa são de apenas 2 minutos. 2 minutos antes de pegar o celular, antes de verificar as notificações, antes de deixar o mundo exterior invadir a sua mente. 2 minutos para se perguntar: quem eu quero ser hoje? O que eu quero fazer de diferente? Como eu vou reagir quando as coisas não saírem como eu planejei? Parece simples demais para funcionar, não é mesmo? E talvez seja exatamente por isso que você nunca tenha tentado de verdade. Nós vivemos em uma época que nos condiciona a buscar soluções complexas, programas elaborados, aplicativos sofisticados. Não conseguimos acreditar que algo tão simples possa resolver problemas tão grandes, mas os antigos sabiam de uma verdade que nós esquecemos completamente. As respostas mais poderosas geralmente são as mais simples. Somos nós que complicamos, porque no fundo queríamos algo mais dramático, algo que parecesse à altura dos nossos problemas. Mas a verdade é que você não precisa de uma revolução na sua vida amanhã. Você não precisa mudar tudo de uma vez. Você precisa apenas de 2 minutos hoje, e depois mais 2 minutos amanhã. E assim, um dia de cada vez. Marco Aurélio governou o Império Romano por 19 anos. Durante esse período, ele enfrentou guerras devastadoras, pragas que mataram milhões de pessoas, crises políticas que ameaçavam destruir tudo que Roma havia construído. E ele fez tudo isso um dia de cada vez, uma manhã de cada vez, começando cada dia com clareza sobre quem ele queria ser. Se essa abordagem funcionou para o homem mais ocupado e pressionado do mundo antigo, talvez ela possa funcionar para você também. Mas eu preciso te dizer que ter clareza pela manhã é apenas o começo.
porque não adianta nada começar bem o dia se você não souber lidar com tudo que vem depois. As distrações, as frustrações, as pessoas difíceis, os planos que dão errado. E é exatamente aí que entra a segunda regra que os antigos seguiam. Uma regra que pode transformar completamente a maneira como você lida com os desafios da vida. Existe um pensamento que consome a energia da maioria das pessoas, sem que elas sequer percebam. É um tipo de preocupação silenciosa que drena sua força mental aos poucos, como uma torneira que pinga durante a noite inteira. E esse pensamento pode ser resumido em uma única frase: se preocupar com aquilo que não está sob o seu controle. Pense por um momento em quantas horas você já passou preocupado com o que os outros pensam de você, com o trânsito que vai te atrasar, com a economia do país, com a possibilidade de ser demitido, com o que seu chefe vai achar do seu trabalho, com o clima do fim de semana, com a resposta que alguém vai te dar. Todas essas preocupações têm algo em comum. Você não tem absolutamente nenhum controle sobre elas. E ainda assim, você gasta uma quantidade absurda de energia mental tentando controlar o incontrolável. É como tentar segurar água com as mãos. Não importa o quanto você se esforce, ela vai escorrer pelos seus dedos. E no final, você está exausto, frustrado, e a água continua seguindo seu próprio caminho. Os estoicos identificaram esse padrão há mais de 2000 anos e desenvolveram um princípio que pode parecer simples à primeira vista, mas que tem o poder de transformar completamente a sua relação com o estresse e a ansiedade. Esse princípio se chama dicotomia do controle. A ideia é direta. Existem coisas que estão sob o seu controle e existem coisas que não estão. E a sabedoria está em aprender a distinguir uma da outra, dedicando sua energia apenas àquilo que você pode realmente influenciar. O que está sob o seu controle? Seus pensamentos, suas ações, suas reações, suas escolhas. O esforço que você dedica, a atitude com que você enfrenta os desafios. Esses são os elementos da vida que pertencem inteiramente a você, e ninguém pode tirá-los. O que não está sob o seu controle? Praticamente todo o resto. O comportamento das outras pessoas, os resultados das suas ações, o passado, o clima, a economia, as opiniões alheias, o trânsito, a doença, a morte. Você pode influenciar algumas dessas coisas, mas não pode controlá-las completamente. Epicteto, um filósofo que nasceu escravo e se tornou um dos maiores mestres do estoicismo, explicava isso de uma forma muito clara. Ele dizia que sofrer por aquilo que não controlamos é como um ator que fica furioso porque não lhe deram o papel principal na peça. O ator não escolhe qual papel vai receber. O que ele pode escolher é como vai interpretar o papel que lhe foi dado. Agora pense na sua própria vida. Quantas vezes você ficou irritado no trânsito, mesmo sabendo que buzinar e xingar não vai fazer os carros andarem mais rápido? Quantas noites você perdeu de sono preocupado com algo que ainda nem aconteceu e que talvez nunca aconteça? Quanta energia você gastou tentando mudar a opinião de alguém que simplesmente não quer mudar? Toda essa energia foi desperdiçada. Não porque as situações não fossem importantes, mas porque você estava tentando controlar o incontrolável. E enquanto você focava no que não podia mudar, deixava de investir naquilo que realmente estava ao seu alcance. A dicotomia do controle não é sobre se tornar indiferente ou apático. Não é sobre não se importar com nada. É sobre direcionar sua energia de forma inteligente. É sobre parar de lutar contra moinhos de vento e começar a usar sua força onde ela realmente faz diferença. Quando você internaliza esse princípio, algo extraordinário acontece. A ansiedade diminui, porque você para de carregar o peso do mundo nos ombros. A frustração diminui, porque você para de esperar que o mundo funcione do jeito que você quer. E a sua efetividade aumenta, porque toda a energia que antes era desperdiçada, agora está sendo canalizada para ações concretas. Marco Aurélio praticava isso diariamente. Ele escreveu: "Não gaste mais tempo discutindo o que um homem bom deveria ser. Seja um." Perceba a sabedoria nessa frase. Ele não está dizendo para ignorar os problemas do mundo. Ele está dizendo para parar de teorizar sobre o que deveria ser feito e começar a agir dentro daquilo que está ao seu alcance. Você pode aplicar esse princípio agora mesmo, neste exato momento. Pense em algo que está te preocupando. Pode ser qualquer coisa.
um problema no trabalho, uma situação familiar, uma decisão difícil que você precisa tomar. Agora se pergunte: o que exatamente está sob meu controle nessa situação e o que não está? Faça uma separação clara. De um lado, coloque tudo aquilo que você pode influenciar diretamente através das suas ações. Do outro lado, coloque tudo aquilo que depende de outras pessoas, de circunstâncias externas ou do acaso. Agora olhe para essa divisão e tome uma decisão consciente. Você vai dedicar sua energia ao primeiro grupo e vai aceitar o segundo como parte da realidade que você não pode mudar. Isso não significa ser passivo, significa ser estratégico, significa parar de desperdiçar sua força vital em batalhas que você não pode vencer para que sobre energia para as batalhas que realmente importam. E isso nos leva à terceira regra que os antigos seguiam, uma regra que complementa perfeitamente as duas anteriores e que pode ser a diferença entre uma vida de reação constante e uma vida de propósito verdadeiro. Essa regra se chama Memento Mori, que em latim significa lembre-se de que você vai morrer. Eu sei que pode parecer mórbido à primeira vista. Nossa cultura moderna faz de tudo para evitar o assunto da morte. Fingimos que ela não existe, que é algo distante, que só acontece com os outros. Mas os estoicos encaravam isso de forma completamente diferente. Para eles, lembrar da própria mortalidade não era motivo de desespero, mas sim a chave para uma vida verdadeiramente significativa. Pense da seguinte forma: se você tivesse certeza absoluta de que amanhã seria seu último dia, como você viveria hoje? Provavelmente não desperdiçaria horas rolando o feed do Instagram. Não gastaria energia se preocupando com o que os outros pensam de você. Não adiaria aquela conversa importante, aquele projeto que você sempre quis começar, aquele momento de qualidade com as pessoas que você ama. A consciência da morte tem o poder de cortar através de todas as distrações e revelar o que realmente importa. Ela funciona como um filtro que separa o essencial do superficial, o urgente do meramente barulhento. Marco Aurélio refletia sobre isso constantemente. Ele escrevia lembretes para si mesmo como: você pode morrer amanhã. Então, por que se preocupar com coisas tão pequenas? Isso não o tornava pessimista ou deprimido. Pelo contrário, isso o libertava. Porque quando você aceita a finitude da vida, cada momento ganha um peso diferente. Cada escolha se torna mais consciente. Cada dia se torna uma oportunidade preciosa que não pode ser desperdiçada. Os antigos não meditavam sobre a morte para ficarem tristes. Eles faziam isso para ficarem mais vivos, para acordarem do transe do piloto automático e perceberem que o tempo é o recurso mais valioso que possuímos e também o único que não pode ser recuperado. Quantas vezes você já disse: um dia eu vou fazer isso, um dia eu vou viajar, um dia eu vou começar aquele projeto, um dia eu vou passar mais tempo com minha família, um dia eu vou cuidar da minha saúde. Esse um dia é uma ilusão confortável que nos permite adiar indefinidamente aquilo que realmente importa. Mas a verdade é que nenhum de nós tem a garantia do amanhã. Isso não é pessimismo, é simplesmente a realidade da condição humana. E quando você internaliza essa verdade, algo muda dentro de você. A procrastinação perde seu poder, as desculpas parecem menos convincentes. E a urgência de viver de acordo com seus valores se torna impossível de ignorar. Sêneca, outro grande filósofo estoico, disse algo que atravessou os séculos e continua relevante até hoje. Não é que temos pouco tempo, é que desperdiçamos muito. A maioria das pessoas não precisa de mais tempo, precisa usar melhor o tempo que já tem. E a consciência da mortalidade é justamente o que nos desperta para essa urgência. Agora eu quero que você faça um exercício simples, mas poderoso. Imagine que você está no final da sua vida, olhando para trás. Que tipo de vida você quer ver? Que escolhas você quer ter feito? Que tipo de pessoa você quer ter sido? E mais importante, o que você está fazendo hoje que está te aproximando dessa visão e o que está te afastando? Essas 3 regras que os antigos seguiam não são conceitos abstratos ou filosofia de biblioteca. São ferramentas práticas que podem ser aplicadas a partir de agora, a partir de hoje, a partir deste momento em que você está me ouvindo. A primeira regra: comece cada dia com intenção.
Reserve 2 minutos antes de pegar o celular para lembrar quem você quer ser e como você quer viver esse dia. A segunda regra: pratique a dicotomia do controle. Quando uma preocupação surgir, pergunte-se se está sob seu controle ou não. Se não estiver, solte. Se estiver, haja. A terceira regra: lembre-se da sua mortalidade. Não como fonte de desespero, mas como filtro de prioridades. Pergunte-se: se esse fosse meu último dia, eu estaria orgulhoso de como estou vivendo? Essas práticas não vão transformar sua vida da noite para o dia. Os estoicos sabiam que a transformação verdadeira é um processo gradual, construído através de pequenas escolhas consistentes ao longo do tempo. Mas cada vez que você pratica uma dessas regras, você está fortalecendo um músculo interno. Você está construindo uma fortaleza mental que vai te sustentar nos momentos difíceis. Marco Aurélio governou um império em meio a guerras e pragas. Epicteto encontrou liberdade interior mesmo sendo escravo. Sêneca manteve sua serenidade mesmo diante da ordem de tirar a própria vida. O que esses homens tinham em comum não era a ausência de problemas. Era a presença de princípios sólidos que os guiavam através das tempestades. E esses mesmos princípios estão disponíveis para você. Não importa qual seja a sua situação atual, não importa quantas vezes você já tentou mudar e falhou, não importa o quão caótica sua vida pareça neste momento. As ferramentas que os antigos desenvolveram funcionam porque lidam com algo que nunca muda: a natureza humana. Você tem dentro de si a capacidade de viver com mais intenção, com mais clareza e com mais propósito. Não porque algum guru moderno está te dizendo isso, mas porque milhares de anos de sabedoria acumulada comprovam que é possível. Homens e mulheres comuns, ao longo de toda a história, encontraram força nessas práticas. E você pode encontrar também. A única pergunta que resta é: você vai continuar vivendo no piloto automático, sendo puxado pelos impulsos e pelas circunstâncias como uma marionete? Ou você vai assumir o controle da sua própria mente e começar a construir a vida que você realmente quer viver? A escolha, como sempre, é sua. Os antigos já fizeram sua parte. Eles deixaram o mapa. Cabe a você decidir se vai seguir esse caminho. E se esse conteúdo fez sentido para você, se algo que eu disse hoje ressoou com aquilo que você sente lá no fundo, então eu te peço para fazer uma coisa simples. Amanhã de manhã, antes de pegar o celular, dedique 2 minutos para si mesmo. Apenas 2 minutos. Pergunte-se quem você quer ser hoje. E depois me conte o que aconteceu. Essa é apenas a primeira regra. As outras você já conhece. Agora é com você. E agora, antes de você fechar esse vídeo e voltar para o feed do Instagram, eu quero te deixar com uma última reflexão. Daqui a 1 ano, você vai estar em algum lugar. A pergunta é: vai ser no mesmo lugar onde você está hoje, repetindo os mesmos padrões, vivendo no mesmo piloto automático? Ou vai ser em um lugar diferente, mais alinhado com quem você realmente quer ser? A diferença entre esses dois futuros não está em grandes revoluções. Está em pequenas escolhas feitas todos os dias. E a primeira dessas escolhas você pode fazer amanhã de manhã, com apenas 2 minutos de intenção antes de pegar o celular. Marco Aurélio governou um império com essa prática. Você pode pelo menos tentar governar o seu próprio dia. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixa nos comentários qual das 3 regras mais te impactou. Eu leio todos, e isso me ajuda a entender o que está funcionando para vocês. E se você quer continuar essa jornada junto comigo, se inscreve no canal. Nos próximos vídeos, vamos explorar como Sêneca lidava com pessoas difíceis, como transformar obstáculos em oportunidades e outras ferramentas que os antigos nos deixaram. A regra é fria, mas o resultado é quente. Eu te vejo no próximo.